né? Que a salvação do Senhor permaneça na sua casa, salvando os seus, tanto de perto quanto de longe, né? Porque eu tenho certeza que o que a mãe do Senhor acabou de proclamar aqui, né? É ver Deus cumprir diante dos nossos olhos aquilo que no secreto a gente buscava em joelho. Nosso irmão cooperador José Hilton, a obreira Jaqueline, né? A cooperadora Josilene e o seu pai, que também está aqui. Pessoas que te conhecem aqui, né? Desde quando, antes mesmo de conhecer a Jesus, eu conheço você aqui agora, mas eu já posso contemplar sobre a vida de vocês a boa mão do Senhor operando, trabalhando de forma extraordinária. Amém? Sem a gente perder mais tempo, eu quero ler com a igreja o livro de Atos, capítulo 20. Aleluia. Hoje também, irmão, para mim o dia foi corrido, viu? Meu Deus, mas o Senhor, Ele sabe, né? Que coloca sobre as nossas mãos, e aquele que obedece, ele cresce, né? Louvado seja Deus. Atos capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 7. Amém? Todos já acharam? Atos capítulo 20, versículo 7. Que diz assim a palavra do Senhor para a gente ganhar tempo. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Vamos até a meia-noite hoje, hein? Glória a Deus. E havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados. A igreja pode se assentar, que se colocou sobre os seus pés. Aleluia. A Bíblia conta aqui, eu particularmente, eu gosto muito desse texto onde fala sobre esse cuidado de Deus através da vida de Paulo para com esse jovem chamado Eutico. Louvado seja Deus, que no momento em que Paulo discursava, né, na janela ele estava sentado observando aquele culto, e ele vai ser tomado de um profundo sono, ele vai cair. Só que antes disso aqui, eu quero lembrar a igreja um pouquinho, como todo mundo sabe, quem era Paulo. O passado de Paulo não era agradável de se ouvir. Para quem conheceu Paulo sabe que ele não era uma pessoa muito fácil. Paulo era alguém perverso, Paulo não era alguém bondoso, Paulo não gostava muito de estender as mãos, de ajudar, se ele não tivesse uma retribuição daquilo que ele estivesse fazendo. Ou seja, Paulo era aquele que gostava de olhar para si, o orgulho tomava conta de Paulo. Paulo vai carregar nas suas mãos uma autoridade, louvado seja o nome do Senhor, que vai nos deixar um pouco triste, porque a autoridade que Paulo carregava não era para fazer bem às pessoas, e sim fazer o mal. Só que eu louvo ao Senhor que enquanto o mundo rejeita por medo, enquanto o mundo rejeita, aleluia, por causa da maldade que Paulo fazia, o céu já estava de olho em Paulo. Aleluia. Quantos de nós aqui também não devem ter um passado tão bom? Só que muitas pessoas, enquanto viravam as costas para a gente, irmão Renilson, o céu já olhava para a gente com olhos diferentes. Havia alguém de joelhos dobrados dentro de um quarto clamando por nós, alguém subindo um monte, descendo um monte, clamando a Deus: Senhor, salva ele, Senhor, salva ela, transforma ele, transforma ela. Enquanto o mundo está abrindo mão, tem uma igreja abraçando em oração. Enquanto tem um mundo, aleluia, abandonando, tem uma igreja cuidando no silêncio, tem uma igreja cuidando em oração. Se nós estamos aqui hoje, é porque a igreja não desistiu da gente, é porque alguém cuidou da gente em oração, é porque alguém desceu na madrugada, orou por nós, clamou por nós, travou guerras por nós. E hoje estamos aqui celebrando ao Senhor, porque uma família se dobrou pela vida de Renilson, pela vida de Lohane, pela vida da sua casa. Uma igreja travou, a pastorais travou a guerra, a sua mãe e o seu pai travou a guerra, a igreja travou a guerra. E hoje estamos aqui celebrando a Deus pela salvação dessa família. A Bíblia vai dizer que um dia Paulo vai sair, aleluia, da sua casa armado até os dentes, como a gente costuma dizer, aleluia, disposto a tirar vidas de cristãos que pregoavam o evangelho. Só que a Bíblia diz que no caminho para Damasco, para onde ele estava indo, um clarão vai tomar Paulo no meio do caminho, ele vai cair daquele cavalo,
E a Bíblia diz que ele vai ouvir uma voz dizer para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele vai ficar trêmulo, atônito, espantado, tomado de um temor. E ele sabe quem está falando com ele. Porque a voz do Senhor, ela é inconfundível. E o Senhor disse para ele: você não está perseguindo a homens, você está perseguindo a mim. E naquele momento, o próprio Jesus faz a conversão de Paulo. Naquele momento, o próprio Senhor chega naquele cenário para dizer: eu não desisti de você, Paulo. Hoje Deus está olhando para mim e para você, está dizendo: eu não desisti de você. Eu não desisti da tua casa. Eu não desisti da tua família. Ainda tem jeito, ainda tem solução. Eu não abri mão de você, eu não abri mão da tua casa. Eu não abri mão do propósito que eu tenho contigo. Alguém pode ter aberto mão, mas o Senhor não abriu. Alguém pode ter desistido, mas a igreja não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Ah, pastora, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir à igreja. Eu também não gostava. Olha eu sendo igreja hoje. Ah, pastora, mas eu não dou para viver no meio de pessoas. Eu também não dava. Olha eu aqui no meio hoje. Todos nós temos um passado que a gente não gosta de contar, a gente quer esconder. Aleluia. Só que para a gente ser a igreja, eleva Suri me calabaia. Deus nos escolhe justamente pelo nosso passado. Quando todo mundo não dava nada, Deus nos escolheu justamente por isso. Porque Ele chamando os improváveis, Ele chama os imperfeitos, Ele chama os de calabiaçúria, cheio de pecado, cheio de erro. Porque perfeito só existe um, e Ele está em nosso meio nessa noite. Ele se chama Jesus de Nazaré, o mesmo que salvou Paulo. Paulo vai ficar cego por 3 dias. E o Senhor vai levantar um discípulo chamado Ananias e vai dizer: você vai até a casa, na rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Paulo, e você vai dizer para ele que ele é um vaso escolhido para mim. Irmãos, ele não ouve a voz de um homem. Ananias ouve a voz do próprio Deus dizendo: para mim ele é vaso, para mim ele é escolhido. Não importa o que as pessoas pensem dele, o que importa é o que é o Senhor. Sei sobre ele, sei quem ele é. Ele mandará cima e calabaia. Sabe o que Deus está dizendo, irmão Renilson, para nós? Não importa quem nós éramos no passado, o que importa é que Deus nos escolheu, é que Deus nos chamou. Deus está dizendo para você, morador dessa rua: não importa o que você fez, não importa quem você era, o que importa é que Deus sabe a seu respeito, e é justamente pelo teu passado que Ele te escolheu. Sabe o que é que acontece nesse diálogo do profeta com o Senhor? Ele diz: Senhor, não é possível que o Senhor está mandando ir na casa, na rua chamada direita, para ver um homem chamado Paulo. O Senhor... É como se ele dissesse assim: o Senhor tem certeza do que o Senhor está falando? Porque quando a gente ouvia a minha pastora dando o nome Paulo, misericórdia, tremia na base, ó. Não, ele é matador de profeta, ele é matador de discípulos. Eu não vou lá não. Ele não gosta da igreja não, ele não gosta do povo, ele não gosta de gente não. O Senhor disse: vá até ele, porque para mim, eu não quero saber o que você pensa sobre ele. Para mim ele é vaso, ele é escolhido, e eu vou usar ele com autoridade na terra. Mas também você vai dizer: ele vai padecer por amor ao meu nome. O evangelho não é fácil, mas não é impossível de ser vivido. Porque quando a gente se torna para ele vaso, ele faz da gente o que ele quiser. Ele vai fazer de você o que ele quiser. E a Bíblia diz que a caminhada de Paulo vai começar muito cedo. Eu vou adiantar aqui rapidinho. A Bíblia diz que na caminhada de Paulo, ele vai enfrentar, irmão Vinícius, oposição. Ele vai enfrentar guerras, ele vai enfrentar lutas. Ele vai ter que bater de frente, meu pastor Eris, com pessoas que antes andavam lado a lado com ele, praticando as mesmas obras que ele. Enquanto Paulo estava lado a lado, praticando as coisas erradas, ele tinha amigo. Mas a partir do momento que Jesus chama ele para a presença e que faz dele um vaso, os amigos dos rolês abandonam, os amigos das mesas fartas abandonam. Não quer mais saber do Paulo que agora diz: assim diz o Senhor. Não quer mais saber do Paulo que diz: agora a bebida não me serve mais, eleva Suri de calabaia, as festas não me servem mais, porque para mim agora o que eu quero
que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele leva para o céu. Ele é minha calabarocilha, que assim como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na tua. Aí Paulo vai suspirar ameaça de morte. Vão ameaçar Paulo de morte. Quem era você, Paulo, para agora estar se achando santo? Quem era você, Paulo, para agora estar querendo, como a gente costuma dizer, tirando onda? É porque só Jesus sabe de onde Ele nos arrancou. E por que a gente adora Ele com tanta intensidade? Por que esse povo roda no meio da rua? Por que esse povo grita tanto? Só me dê calabria chaia. Porque só a gente sabe de onde o Senhor nos tirou. Quantos estão aqui hoje glorificando, mas já passou pelo vale da depressão? Quantos hoje estão aqui exaltando? Ele é minha candarácia, mas precisava de remédio para dormir. Quantos estão aqui hoje adorando, exaltando, mas era escravo da bebida, da droga? Mas hoje o Senhor chamou e deu mais uma oportunidade. Se pra gente tem, pra você que nos ouve também tem. A gente não é melhor que ninguém, mas assim como o Senhor nos olhou e nos escolheu, Ele está olhando pra você hoje, pra tua casa hoje, pra tua família hoje, e está dizendo pra mim: você é um vaso escolhido. Só que mesmo Paulo, suspirando a ameaça de morte, ele não para de pregar o Evangelho. E muitas das vezes o inimigo se levanta justamente para isso, para tentar parar a caminhada da gente com o Senhor. Porque Ele sabe que toda vez que a gente pega a palavra e que prega o Evangelho, e que falamos de Jesus para alguém, uma semente dessa aqui é plantada no coração dessa pessoa. Só que a nossa geração é uma geração apressada. Como assim, pastora? A gente, quem tem roça aqui, já trabalhou em roça, já plantou alguma coisa? Nada do que você plante hoje você colhe amanhã, sim ou não? Eu estou mentindo? Quem já plantou aqui hoje e colheu amanhã? Ninguém. Assim é uma semente. Você planta uma hoje, ela fica lá. Você planta uma amanhã, ela está lá. O importante é que ela está plantada. Ó, pastor, e como é que o fruto vai aparecer? Você começa a regar aquela semente com a água. Que água? A oração. Sua mãe orava por você todo dia, pela sua esposa todo dia. Seu irmão orava por você todo dia, pela sua esposa todo dia. Seu pastor orava por você todo dia. A igreja do Senhor orava por você todo dia. E essa água vai calar e achandaraça. Essa água vai molhando a terra. A semente vai criando raiz. Porque primeiro ela cresce para baixo, para depois ela crescer para cima. A gente não está vendo o crescimento, mas a raiz está lá. É Deus dizendo: estou cuidando, continua regando. Eu estou cuidando, continua falando. Continua falando, porque a terra quer. Vai chegar a hora que o broto vai aparecer na terra. Que dia é, pastora? No dia que Ele diz: eu levanto a minha mão, eu aceito Jesus. Aí a partir de agora a planta continua crescendo como? Com cuidado, com mais oração, com mais jejum, com abraço, com uma palavra na arabaxaia. Não é porque o broto apareceu que ele vai precisar continuar crescendo sozinho. Sabe por quê? Porque Paulo agora está fugindo, mas Paulo continua pregando. Paulo foge para preservar o que ele carrega do Senhor. Paulo não diz a Deus assim: pastora Dani, não, eu vou parar de pregar porque o Senhor me chamou para fazer de mim um pregador e agora eu vou morrer porque eu estou pregando. Não. Paulo entendeu para que ele foi chamado. Paulo entendeu o que ele carregava agora. Paulo agora não carrega mais instrumento de morte, ele carrega uma arma que dá vida. E para ele dar vida no ambiente onde tem morte, ele vai ser confrontado, ele vai ser perseguido. Porque ninguém quer manto e andarabaxai. Vai querer ser confrontado naquilo onde ele está sendo confortável, conveniente para ele. Satanás não vai ficar contente quando você abre a boca para pregar. Mas hoje o céu te autoriza a continuar pregando, continuar falando. Porque o inimigo só toca se Deus permitir. Se ele não permitir, o diabo não toca. Satanás tem um limite e você ele não toca. Deus está dizendo: prega. Porque quem está fazendo a obra sou eu. Aí Paulo está caminhando, entrando em cidade. Missionário Gel saído de cidade, obreira Maria. Paulo está pregando aqui, Paulo está pregando ali. Achou um povozinho ali na esquina, Paulo está pregando.
Paulo desce aqui, Paulo está falando de Jesus. E alguém está dizendo para Roma: o homem continua pregando, é bom parar ele, tem que calar ele. Narabaxaia, eleva suri me canto, narabaxaia. O homem continua pregando, precisamos parar ele. Só que Deus nos faz entender nessa mensagem que no meio da nossa caminhada Ele prepara pessoas para cuidar da gente. Paulo está pregando, mas está recebendo cuidado. Paulo está pregando, mas está recebendo livramento. Como assim, pastora? Cada cidade que o Senhor leva Paulo, tem um povo preparado para cuidar de Paulo. Sabe o que Deus está dizendo, irmão Renilson, irmão Lohane? Não se preocupa não, porque na Caroba tem um povo que vai cuidar de vocês. É na Caroba, não é em Salvador, não é no Decalabaia, é na Caroba. Aqui tem crente, eleva a Súria, que carrega a Ramandarácia para cuidar de vocês. O inimigo está gritando, pastora, mas tem cuidado na igreja. Tem alimento, tem livramento. E Paulo está cuidando de vidas enquanto prega. Ele recebe livramento. Aí a Bíblia diz que ele vai chegar nessa cidade e vai encontrar alguns dos discípulos que se adiantaram, que sabia que Paulo ia chegar naquele dia, para preparar uma mesa para receber Paulo. Isso aqui é muito forte, hein? O culto não é de ação de graças. A gente sempre se preocupa, né? Não, vou preparar alguma coisa para quando acabar o culto os irmãos se alegrar. Mas a nossa maior alegria é essa aqui, ó. É essa mesa. Eu vou achando é essa mesa, a narração. Porque sabe por quê? Aqui tem comunhão. Aqui quem entrou triste vai sair daqui alegre hoje. Aqui quem entrou enfermo, não se preocupa não, deixa na minha mão. Aquele problema que está te afligindo, igreja, não te preocupa não, caminha. Deixa que eu cuido, diz o Senhor. Aí Paulo vai sentar na mesa e vai começar a pregar. Paulo gostava de pregar. 1, 2, 3, 4 horas de relógio. Alguém conhece alguém assim que gosta de pregar um bocado? Eu não conheço, não. Que gosta de pregar, de falar, porque não tem coisa melhor nessa vida do que a gente falar de Jesus. Eu não gosto. Eu não falo muito, não. Eu falo só um pouquinho. Eu só falo um pouquinho. Aí a Bíblia diz que Paulo está pregando. E quando vai dando perto da meia-noite, mais ou menos, que ele vai pegar o pão para partir, a comunhão, eles ouvem um barulho, um estrondo, irmã Marta, no pátio. Quando eles tomam aquele susto que vai ver, está um menino lá no chão caído. A Bíblia diz como morto. Sabe o que é que Paulo vai fazer? Vai deixar o pão na mesa. E calar e a súria. O pão está lá na mesa. Ele vai deixar o pão na mesa. Ele vai deixar na mesa. A gente deixa tudo, mas a gente não deixa a alma morrer. A gente abre mão do nosso problema, da nossa dor, mas uma alma não morre. Ele deixa o pão na mesa. Ele desce se que mandará chai. Ele desce de cabara súria. Ele desce. A Bíblia diz que ele vai se inclinar. Ele vai abraçar Éutico e vai dizer: a expectativa de dizer está morto, vai enterrar. Xandarabaia. A expectativa da multidão é de dizer assim: vai estar morto. Mas a notícia vai chegar na Arabaçúria. E o coração da mãe, quando ouvir dizer do menino está morto, e o coração daquela baraçúria dos amigos dizendo está morto, a labaraxúria, o alvoroço começa a tomar camandarácia. Mas o menino está na mão de Paulo. Não, achai. O menino está no braço de Paulo e ele vai dizer: acalme-se. A alma ainda está nele. Não retenha em abraçar ninguém, porque um abraço salva. Um abraço cura, Narabaxúria. Não olhe para a aparência, olhe para a necessidade, porque um abraço cura. Num abraço de Paulo, o menino volta a viver. O abraço de Deus para a gente é para nos dar vida. E ele pode usar uma criança, ele pode usar um adulto, um idoso, ele pode usar você, ele pode usar você. Deus usa quem ele quer.
O que não podemos é nos reter de se permitir ser usados por Deus para cuidar de alguém. Porque enquanto Paulo desce da mesa para cuidar de alguém que aparentemente está morto, o pão continua na mesa esperando Paulo. Porque quem em obediência se levanta da mesa para cuidar de alguém, nunca vai perder o seu lugar na mesa. Tem muita gente achando que igreja só é um templo. E quando eu vou atacar lá Baraxura, seu lugar vai estar lá. Vá para a rua, vá para o beco, vá para a viela. A lavassura, seu lugar continuará lá. Você não vai perder. Você não perde quando você multiplica. Quando você dá para alguém, não perde. Você multiplica, Naia, Xaia. Essa semana Santa Ceia no domingo, o nosso pastor, se foi no domingo, foi na sexta, nosso pastor falou: é fácil pegar o pão, cortar no meio e dividir com alguém. Não é fácil? Come duas pessoas, não é? Difícil é você pegar o pão inteiro e dar para ele comer. É muito fácil de dizer que tem que cuidar, quando a gente também precisa de cuidado. Mas quando o céu nos chama, ele se encarrega de cuidar da gente. Deus está dizendo nessa noite: a sua caminhada em favor do meu evangelho e do meu nome me dá legalidade a fazer na sua vida aquilo que você achava que eu não faria, mas eu vou fazer porque Ele é Deus. Sabe o que é que vai acontecer? A multidão, a expectativa da multidão, como eu falei, era de dizer: pode marcar o velório que vai enterrar, está morto. Aí Deus vai decepcionar aquela multidão dizendo: o menino está vivo. Deus vai decepcionar aquela multidão dizendo: o menino está vivo. Olhavam para nós dizendo: não tem jeito. A única solução ali é morte, não tem jeito. Deus está dizendo: vou decepcionar o inimigo que disse que não tem jeito, porque ainda tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. E nessa noite o Senhor está dizendo: tem vida. Paulo levanta o menino, entrega a família, diz: pode levar, está vivo. Volta para a mesa, parte o pão e divide com todos que estavam ali. Deus está dizendo: estou hoje partindo pão aqui, pão de comunhão, porque esse é o papel da igreja. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja, e estamos aqui carregando o pão para dividir com quem tem fome. E isso aqui não é sobre pão, o pãozinho que a gente compra na padaria, é sobre a palavra. Tem muita gente com fome, tem muita gente com fome, tem muita gente com fome. Vamos alimentar o povo, vamos alimentar a multidão, porque o pão está na nossa mão, o pão está na nossa mão. Olha aí na tua mão, olha o pão na tua mão aí, olha o pão na tua mão aí, olha o pão na tua mão, olha o pão, olha o pão na tua mão, olha o pão, olha o pão na tua mão. Divide o pão, assim como Paulo dividiu o pão da comunhão. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu agradeço a minha